Louvado seja Deus. Eu creio que colheita ela não vem somente pela fé, ela vem também pelo trabalho, ela vem também pela ação, ela vem pelo tempo de espera, ela vem pela dedicação, pelo zelo, pela compreensão de que nós precisamos trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo que nós estamos semeando, precisamos também ser pacientes, porque ninguém pode colher se ele for ansioso. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 26 e no verso, a partir do número 12, Gênesis 26, 12. Aleluia. Gênesis 26, 12. Amém, igreja? É o primeiro livro da Bíblia, não temos dificuldade de encontrá-lo, graças a Deus. Então nós podemos fazer, aleluia, menção da palavra. Quantos encontrou, pode dizer um amém ao Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Você que se levantou, pode sentar, dá mais glória para o nome do Senhor. Essa noite, em nome de Jesus, aleluia. Eu fiz algumas anotações há uns dias atrás, na direção do Espírito Santo, para estar ministrando nesse dia de hoje, nesse quinto elo. Louvado seja o nome do Senhor, falando sobre essa campanha, aleluia, da semeadura, que se espera uma colheita. E falando de Isaque, a gente sabe que Isaque, ele era o filho de Abraão, ele era o filho da promessa. Aleluia. Abraão, ele lutou, esperou no Senhor para poder, aleluia, receber o filho da promessa, a qual o próprio Deus mandou que colocasse o nome de Isaque. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que tanto Abraão como Isaque, eles foram chamados pelo Senhor para ser pai de nações. O Senhor, através de Isaque, o Senhor ia dar continuidade à promessa que fez, aleluia, ao seu pai Abraão. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, nessa noite, que tinha algo, aleluia, na vida de Isaque, na família de Isaque, a mesma coisa que aconteceu na família do seu pai Abraão. Havia ali uma esterilidade, aleluia, sobre aquela família. E nós estamos falando de colheita, nós estamos falando de semeadura. E para falar de colheita e falar de esterilidade é difícil. Porque quando você fala em colher, você não quer saber de esterilidade. Porque a esterilidade vai quebrar toda a condição de você receber a sua colheita. Se você lançar uma semente em uma terra estéril, você não vai poder colher naquilo que você, aleluia, plantou. E Deus, ele faz uma promessa a alguém que vai dar continuidade de multiplicação em um lugar, em uma casa onde havia esterilidade. Mas o que me chama a atenção é que Isaque, ele tinha algumas virtudes que é necessário para quem quer ter uma boa colheita. E a Bíblia já começa a revelar que Isaque, quando recebe Rebeca por mulher, ele estava vivendo um tempo de luto, porque a sua mãe Sara, ela havia falecido. E Rebeca chega na vida de Isaque num momento importante, fundamental, aleluia, da sua vida. E a Bíblia também vai dizer que Rebeca entra, preste atenção, Rebeca entra na vida de Isaque para consolar ele do luto. Mas Rebeca não sabia que a sua entrada na vida de Isaque era para cumprir uma promessa de multiplicação, aleluia, na vida de Isaque. E ela vem para a vida de Isaque estéril. Mas o que é que faz Isaque? Deus tinha uma promessa. Isaque, ele olha para a sua mulher e vê que do tempo que está com ela, ela ainda não tinha concebido. Mas a Bíblia não diz que Isaque murmurou, amaldiçoou a sua esposa. Não, ele não permitiu que a sua casa ficasse em um estágio, aleluia, de maldição. Ele se levanta como um homem de Deus, chamado pela promessa de Deus. E a Bíblia diz que ali ele começa a orar ao Senhor. A Bíblia não diz que ele começa a orar pouco, porque a revelação diz que ele ora insistentemente ao Senhor. Quanto tempo Isaque ora, pastora
terra, esperando colher. Tanto colher almas, como colher o ministério abençoado. Aleluia. Quantos amados querem colher? Porque ninguém pode dizer que está na presença do Senhor sem esperar colher alguma coisa. Mas a dificuldade pode ser a primeira barreira, pode ser o primeiro empecilho para que você lance a semente depois do culto dela. Sabe o que Isaac fez? A semente foi lançada pelo Senhor, mas quem arou foi Isaac. E o Senhor está dizendo nessa noite, aleluia, eu sou Deus que dou semente a quem quer semear, mas quem vai arar a terra é você. Quando o Senhor, no jardim do Éden, ele cria Adão, a Bíblia diz que o Senhor fez a terra produzir semente, mas quem ia arar a terra não era Deus, quem ia arar a terra era Adão, quem ia cuidar e lavrar o solo era Adão. O Senhor está dizendo nessa noite, eu te dou a semente, mas quem vai cuidar, quem vai arar, quem vai gerar é você. E nós precisamos ter essa consciência. É só isso, pastor? Não. Nós temos que ter a consciência, nós temos que ter ação. Nós temos que ter a consciência que precisamos cuidar e arar, mas também precisamos estar preparados para isso. Precisamos estar, a igreja, revestido. A nossa fé, ela tem que estar em ação. Ninguém consegue passar o processo da semeadura e a colheita sem ter que enfrentar dificuldade, até porque quando você lança, amados, uma semente, a terra vai mudar, o tempo, as estações irão mudar até o dia da colheita. E você precisa estar atento. Nós precisamos estar atento. Isaac, ele começa a orar por sua mulher. E é o que na casa de Isaac, pastor, é uma quebra de esterilidade. Sabe por quê? Porque Isaac começa a orar por algo dentro das portas, para ser conhecido algo dele fora das portas. Isaac ora dentro de casa, ninguém está vendo, mas ele sabia que havia ali uma situação que precisava de uma mudança. Ele queria colher, ele queria sua esposa fecunda, porque ele queria colher uma família completa. Então ele ora com a porta fechada. Deus manda falar nessa noite: se você quer colher, comece dentro da sua casa. Comece a Labachida e Cantaramanaia no meio dos céus. Comece em Jerusalém. E aquilo que você semeou às escondidas será visto. Porque foi isso que aconteceu. Deus manda dizer nesta noite que Ele precisa quebrar em nossos corações a necessidade que nós temos de nos apressar. Muitas vezes queremos, sabe, que Deus faça, que as pessoas vejam que as coisas estão acontecendo. O Senhor diz: primeiro as coisas acontecem dentro, depois elas são reveladas para fora. Comece na sua casa. Olha o que é que você precisa semear dentro dela. Você precisa semear no seu esposo, semear na sua esposa, semear no seu filho, semear no seu marido, semear na sua família, profetize sobre ela, semeia a palavra, semeia a concordância, ore e profetize. Diga para o seu marido: você é uma bênção. Diga para seu esposo: Deus é com você. Diga para seu filho: você vai ser o melhor homem de Deus, você vai ser o grande homem de Deus, melhor dizendo. Comece a quebrar dentro do seu as palavras de maldição, quebre sobre a sua vida, repreenda, não aceite. Faça uma boa semeadura no seu lar, mas lave o solo, cuide dele. A palavra do Senhor: quem quer colher, cuida. Quem quer colher, zela. Quem quer colher, ama. Porque a própria palavra fala do jardineiro. O jardineiro, ele está ali plantando, mas não deve crer em tanto tempo. E aquela figueira estava estéril. Aquela figueira não produzia nada. Mas a Bíblia diz que quando o dono vem e quer tirar aquela figueira, sabe que o jardineiro diz: oh não, espera mais um ano. Eu ainda vou cuidar mais, eu vou arar mais. Agora, se depois de um ano não der fruto, aí o Senhor arranca. Sabe por quê? Porque o jardineiro, ele estava ali acostumado a ver todo dia aquela plantação. Ele via a figueira, ele zelava, ele cuidava da figueira. Então ele tinha fé que poderia se esperar e a figueira iria frutificar. Quer colheita, tem que ter ação, tem
ter fé, tem que ser perseverança. Amém, Deus. Isaac, ele estava debaixo de uma promessa. Ele era um homem abençoado, porque quando nós lemos aqui, falamos que ele colheu 100 por 1 em um ano, porque era o Senhor que o abençoava, não era o homem. Quem abençoava ele era Deus. Era o Senhor que estava abençoando a Isaac. O Senhor nessa noite traz a revelação também ao meu teu coração, igreja. Quem te abençoa é o Senhor dos exércitos. É Ele que olha para você com planos, com propósitos, e que irá lhe abençoar se o Senhor não fizer isso. Pessoas serão usadas na sua caminhada, mas a bênção vem do Senhor. Amém, Deus. Isaac, ele recebe uma resposta divina. Deus ouviu suas orações e sua mulher concedeu. Isaac foi paralisado pelas dificuldades da sua casa. Ele foi paralisado pelos processos que vieram. Ele acusou alguém. Ele disse que Deus não era com ele. Ele disse que a sua mulher não servia para nada. Não. Ele era autoridade dentro da sua casa. Deus manda dizer: eu levantei a minha igreja com autoridade. Ele já lhe deu isso. Não aceite as controvérsias do diabo. Não se dobre diante das ciladas do inimigo e contra as armadilhas de Satanás, porque Deus te deu autoridade. Amém, Deus. As portas do inferno não prevalecer. O tempo de espera. O Salmo 40 disse: esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim. Aleluia. E ele ouviu o meu clamor. Quem quer colher, já disse, tem que ser paciente. Esperar. Eu não sou muito de falar essas coisas, eu fico olhando a palavra, mas no começo da minha fé, eu fui recomendada a ler um livro chamado Segredos da Vinha. Os segredos para uma boa colheita de uma vinha. E esse livro, meus irmãos, fala sobre uma jovem que relatava o cuidado do seu pai com aquelas vinhas, ou seja, aquela plantação de uva. Ela já tinha ido embora, mas ela voltou àquele lugar e ela ficou observando a dedicação do seu pai. Ela ficou observando o cuidado que ele tinha, e ela olhou que em uma madrugada havia uma tempestade muito forte e o risco de se perder a colheita era grande, porque havia uma tempestade. Sabe o que eu gosto desta palavra? Porque, amados, a tempestade na vida do crente muitas vezes vem para querer fazer impedir ele de passar e de receber a sua colheita. Porque nós queremos semear, mas não queremos viver as 4 estações dentro da semeadura. Nós queremos semear e depois nós queremos descansar e somente esperar que os frutos venham. Mas eu tenho que ser sincera: para você plantar e depois você colher os frutos, você vai precisar lutar, você vai precisar ganhar, você vai precisar perseverar, você vai precisar passar por tanto processo, mas se você confiar que Deus é com você, a vitória vai chegar. Amém, Deus. Vai chegar o tempo de colher, porque nós temos que as árvores identificadas, elas dão frutos bons. Amém. E nesse livro diz que ela observa que uma madrugada havia muita chuva. E ela observou que a porta bateu. Seu pai não esperou o dia amanhecer. Na madrugada ele se levantou, jogou uma capa, saiu debaixo do temporal e foi observar como é que estavam aqueles galhos que estavam recebendo uma chuva. E ele pegava os ramos e começava a amarrar os ramos para não perdê-los. E aquele ano foi o ano da melhor colheita no meio daquela família. Talvez um ano para você, com 10 anos de esterilidade, 15, 20 anos, mas em um ano, em um mês, Deus produz uma ótima colheita para quem perseverou, confiou e não desistiu. Você tem muito que aprender, e eu também, quando nós estamos semeando até colher, porque o próprio Deus irá nos ensinar. Deus manda dizer: se dedique naquilo que o Senhor te colocou. Amém, Deus. Tenha dedicação, tenha fé. Não diga para ninguém não, diga para você mesmo, ministre a si próprio. Porque nós ministramos para tantas pessoas
prosperar e para colher foi a oração, a paciência. Aleluia. Isaac, ele mostrou, irmãos, como seu pai, que ele não era perfeito. Ele estava no processo com o Senhor. Ele tinha algo que o seu pai também tinha. Abraão, ele temeu quando ele desceu. O Senhor manda ele descer, ele tem medo quando chega lá. E o que é que ele faz? Ele não confessa que Sara é sua mulher, com medo de morrer. E Isaac, ele faz a mesma coisa. Vem uma fome e Deus manda que ele vá para Gerar. E a Bíblia diz que quando chega em Gerar, ele teme ser morto. E ele faz a mesma coisa que seu pai. Nessa noite Deus vai quebrar todo espírito de maldição hereditária. Nós precisamos reconhecer isso. E pedir ao Senhor que seja quebrado. E crer que vai ser quebrado no reino espiritual. E Isaac, ele vive essa mesma situação. Aleluia. Que o seu pai Abraão vive. E ele não confessa que aquela é sua mulher. Quando aqueles homens perguntam, os varões do lugar, acerca de sua mulher, ele diz assim: é minha irmã, porque temia dizer minha mulher, para que porventura não me matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque ela é formosa à vista. Mas observe que o Senhor ainda assim livra Isaac da morte por causa da promessa. O Senhor não permite que ele seja sucumbido, dizimado, que ele pereça. Aleluia. O Senhor traz ao coração daquele rei que Rebeca é casada, quando eles avistam ela brincando com seu marido. E aquele homem da cidade, ele exorta Isaac pelo que ele fez, porque Deus põe no coração do rei temor, para ele não tocar em Isaac e nem Rebeca. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, ele, nós somos o vaso. 1000 vezes que ele tiver que nos tocar, seremos tocados. Se ele quiser nos moldar, por ele precisamos ser moldados. Se ele quiser nos disciplinar, seremos disciplinados. Mas toque Deus, mas não toque o homem. Porque quando o Senhor quer te repreender, ele vai fazer, mas tem que ser Deus. Deus toca, mas ele não quer que ninguém toque. Ele não quer que ninguém toque. Ele não quer que ninguém faça o que é para ele fazer. Porque Ana reconheceu, o Senhor mesmo faz a ferida, ele mesmo sara. Ele mesmo mata, ele mesmo faz viver. Quando a ação é de Deus, há um cuidado. Quando a ação é disciplina é de Deus, há um confronto, há uma libertação. Mas quando é o homem, há um abatimento, há uma morte. Isaac precisava verdadeiramente ser disciplinado. O Senhor queria dar continuidade ao que ele prometeu de multidões, mas Isaac estava cooperando. Aquela falha de Isaac não foi suficiente para impedir a promessa de Deus, o desenvolvimento do propósito de Deus na sua vida. Amém. E Deus está dizendo nessa noite: quando eu quiser fazer na sua vida, eu faço. Quando eu quiser, aleluia, estreitar a sua vida, eu vou estreitar. Mas aceite, porque eu estou te dizendo que eu não estou abrindo mão do meu propósito na sua vida. Você pode se alegrar com isso nessa noite? Amém, Deus. Dessa mergulha e a colheita de Isaac, que vem nesse capítulo de número 26. Deixa eu voltar aqui. 26. E aqui, amados, Isaac, ele desce para a cidade de Gerar. E a Bíblia diz, como a gente leu, ele semeia naquela terra. Olha, a terra de Gerar não era a terra do povo de Israel. A terra de Gerar era a terra dos filisteus, mas o Senhor o enviou para lá.
envio, disse, de Deus para Isaac ir para aquela terra. Mas quando ele chega ali, mesmo não sendo a terra, aleluia, do seu povo, mas era o Senhor que fazia ele prosperar e o abençoar. Então quando ele chega naquele lugar, ele consegue ter uma colheita excelente dentro de um ano. O livro de Pedro diz para Deus: um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. O Senhor não está dizendo que não terá tempo, o Senhor está dizendo que haverá um tempo sim no processo para você colher. Mas quando o Senhor disser hoje, não é amanhã, é hoje que você vai colher. Amém, Deus. Eu não sei o que você está colhendo, o que você está semeando, se você está semeando pelo seu esposo, pelo seu marido, pela sua vida sentimental, pelo seu crescimento espiritual. Mas certamente estamos semeando sim. Eu vou dar uma parada para falar uma coisa que o Espírito Santo trouxe no meu coração. É que no livro de Gênesis, também lá no paraíso, no jardim do Éden, a palavra do Senhor diz que a terra ela estava produzindo sementes para mantimento, frutos para mantimento. A terra dava fruto para mantimento, para o alimento do povo. E a terra produzia isso porque o Senhor fez com que a terra produzisse sementes para alimentar Adão e, consequentemente, a sua esposa. Mas quando houve a queda do homem, a Bíblia diz que agora essa mesma terra ela não produz somente ervas que servem para mantimento. Ela começa a produzir cardos e abrolho. O que isso quer dizer? Que a terra já passou a ser amaldiçoada naquele momento, a Bíblia diz. Mas o nome não passa só a ser amaldiçoada, ela começa a produzir algo inútil, algo infrutífero, algo que não servia para nada, mas que se multiplicava. E quantas vezes, amados, passamos por esse processo? Estamos no Senhor, mas coisas são produzidas que nós não gostaríamos que fossem, porque não tem serventia. Coisas muitas vezes falando até pelo adversário da nossa alma, mas só isso só aconteceu porque houve uma brecha. Amém. Hoje é noite de fechar brechas na nossa alma. Senhor, eu preciso que as brechas sejam fechadas para que a terra em que eu habito não venha produzir cardos e abrolho, porque eles são desnecessários, dá trabalho, rouba o nosso tempo, nos escraviza. Porque toda terra que tem cardos e abrolho, mas ali também tem frutos, é necessário tirar os cardos e abrolho para se colher os frutos. Então você vai gastar tempo com isso, você vai ficar cansado, exausto, quem sabe até mesmo, aleluia, frustrado. Nós precisamos dizer ao Senhor: eu quero ter visão, consciência, Senhor, para entender que aonde eu botar a planta do meu pé vai dar frutos. Aonde eu botar a planta do meu pé, todo cardo, todo brodo, toda planta desnecessária não vai fruto, não vai enramar, não vai crescer. Se tiver, deixa Deus te identificar, peça a Deus para você ó, ver. Deus, eu quero identificar onde é que cardos e abrolho, porque às vezes eles estão ali e a gente não vê, não sabe. A gente está ali pensando até que é algo bom, irmã Gisélia. Irmã Renata, não, às vezes é algo que eu vejo que está trazendo bênção, está gerando maldição. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero terra fértil, tudo que brotar tem que ser sementes selecionadas pelo grande Deus. Ele dá semente, você crê? Amém. Ele te dá semente, ele te dá sementes proféticas, ele te dá sementes para você saber que elas existem. É uma coisa tão linda esse negócio, porque você acaba tomando amor por aquilo que você semeia, né? Eu estava lembrando que eu estava falando com meu filho. Eu disse para ele: eu preciso pegar o carocinho do feijão, o copinho como a gente aprendeu, chegar lá, botar o algodãozinho molhado, botar aquela semente para você ver. E aí era assim que a gente fazia sempre, e a gente ficava naquela expectativa de ver aquele grãozinho de feijão derramar, era algo assim tão lindo, maravilhoso. Eu tinha uma vontade de plantar, eu tinha vontade de ver cada dia mais crescer, mas minha mãe não deixava, até porque não tinha espaço para isso. Mas a gente tinha aquela expectativa de ver crescer, de ver aumentar, de ver. A gente queria ver aquele negócio dar certo, ver aquilo crescer, até tomar todo o espaço, que coisa tremenda. Eu digo sempre: a melhor coisa não é quando você recebe pronto, você quer uma planta, eu digo: eu gosto quando ela está pequenininha, porque eu sinto prazer em olhar, eu sinto prazer em ver ela crescer todos os dias um pouco mais. Assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada com Cristo, assim é a nossa
sua vida espiritual, sentimental, no seu casamento. Você hoje investindo na sua vida, aleluia, é ministerial. Você hoje fazendo um investimento, porque semeadura é investimento. Ninguém pode estar semeando, você está fazendo qualquer tipo de investimento. Peça ao Senhor, mas ao Senhor, eu quero saber onde é que eu estou lançando as minhas sementes. Tem cargos e abrolhos, se tiver, eu sei que tem como tirar, eu sei que tem como arrancar, não ficar arrancando para ficar nascendo novamente. Porque se não for na visão de Deus, se você não souber como fazer, você vai querer tirar, mas amanhã ela vai se multiplicar. Mas quando você tem a visão de Deus, não, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar visão, Ele vai te dar prudência, porque nem sempre você pode fazer as coisas de imediato, você vai aprendendo isso no Evangelho. Outro tipo de semeadura eu venho falar, porque Deus está trazendo uma decoração sobre colheita. Eu queria dar essa paradinha de Isaac. Eu lembrei muito também quando o Senhor fala do choro no trigo. Porque quando se lançou aquela semente, era para se colher o que, igreja? Trigo. Lá de dentro, né? Mas o que foi que aconteceu? Eles lançaram as sementes para se colher trigo. Mas o que foi que aconteceu? Eles dormiram. Eles se cochilaram, eles não vigiaram. Essa é a verdade. E quando eles deixaram de vigiar, veio os inimigos e lançaram lá no mesmo terreno o joio, que é muito parecido com o trigo. Deus não é Deus de confusão. Deus não quer que ninguém fique enganado. Quem tem vida com Deus, de oração, de comunhão, não vai ficar confundido e nem vai ficar enganado. Mas o Senhor está dando um alerta para você e para mim, que estamos nos preparando para colher. Porque naquele dia você não pode se decepcionar. Cuidado com o que você faz aliança. Cuidado com o que você entra em sociedade. Cuidado em que você, aleluia, põe as suas expectativas, igreja. Suas expectativas têm que estar no Senhor. Eleva os olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o inimigo aproveita que eles cochilaram e vai lá e fala: não, mas ninguém vai fazer isso comigo. Eu estou investindo, eu estou orando, eu estou cuidando, estou zelando. Mas acredite, Satanás, ele é real. E nem todo mundo que diz que é teu amigo de fato é. Nem todo mundo que diz que quer o seu bem de fato quer. Talvez até queria, mas existe o caráter, a personalidade. A Bíblia diz que quando Isaac começa a colher os frutos, os filisteus passam a invejar. O que está entendendo? Ele começa a invejar Isaac. E aqueles homens não queriam, família, que aquela plantação desse certo. Então eles ficaram à espreita e observaram que aquele era um momento propício, era um momento bom para lançar algo para estragar aquela plantação. Mas o Senhor tem poder para te dar visão, se você quiser. E Ele vai te dar sabedoria e direção. Quem quer a direção de Deus aqui nessa noite? Porque o Senhor ele nos dá direção. E aqueles homens deixaram, depois eles queriam tirar, mas aí o Senhor disse que não era para tirar. Mas nós podemos estar vigilantes, porque a palavra do Senhor manda a gente estar vigiando. Ninguém vai semear algo para depois não ficar vigiando pelo que semeou. Porque não só vem esses que vão lançar algo diferente. Como o Senhor pode observar, você lança algo, você planta e de repente vem um animal, qualquer coisa vai lá e arranca tudo. Quando você vai lá no outro dia, está tudo destruído, está tudo
tudo acabado, Deus está dizendo: eu sou Deus para reconstruir, para restituir. Mas vocês precisam vigiar. E a Bíblia diz que Deus, o que é que Ele faz? Ele engrandece Isaac. Isaac vai se engrandecendo. O que é que isso quer dizer? Que Deus derramou sobre ele essa unção, irmão, de prosperar e de colher. Mas Isaac não se conformou somente com aquilo que ele continuou buscando, e Deus continuou abençoando. Ele continuou andando com Deus, e Deus continuou abençoando, porque o propósito de Deus é esse: é começar a aperfeiçoar e terminar a obra nas nossas vidas. Isaac, ele teve, naquela época, o que é que mostrava uma boa colheita? Que coisa linda! Ele começa primeiro em... Quem lembra? Ele começou colhendo aonde primeiro? Na sua própria casa. Ele começou colhendo a multiplicação. Ele trouxe pelo poder da oração, ele trouxe fecundidade para dentro da sua casa. Você quer receber a fecundidade de Deus? Porque essa fecundidade foi no ventre de Rebeca, mas ela é para ser em qualquer área da vida dos escolhidos do Senhor. E quando ele está ali no vale, a hora, vou encerrar. Gerar e o vale de Gerar. Eu guardei muito isso quando eu estava lendo a palavra de Deus. Porque Gerar é a cidade dos filisteus. E o vale de Gerar, eu lembrei, se o vale é uma planície, como se fosse um buraco. Aí eu comecei a trazer para aqui. Gerar é uma cidade, tem um vale. E eu lembrei que o Canela tem um vale de Canela, na Canela tem um vale, tem um vale de Nazaré. E tem a parte de baixo. E o que é que os filisteus fazem quando vê que aquele homem tem uma boa colheita e inveja? Eles mandam ele sair de dentro da cidade e manda ele sair. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele sai, ele desce para o vale de Gerar. E quando chega no vale, qual é o crente que não vai passar por isso? Todo mundo passa pelo céu. E todo mundo precisa passar pelo vale. O salmista fala no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Então os vales, ele existe. Ele disse: Deus, o vale não é onde está se negociando dentro da cidade. O vale é a parte baixa da cidade. As pessoas só fazem, geralmente só passam pelo vale. Mas as melhores coisas estão dentro da cidade, não está no vale. Mas Isaac dá um exemplo diferenciado. Ele chega no vale, está ali que os poços que o seu pai, Abraão, tinha cavado com nomes, estavam entulhados. E o que é que ele faz? Ele não se conforma, ele não fica parado. Não importa onde te coloque, produza, frutifique. Frutifique dentro, mas frutifique no vale. Semeie dentro, mas semeie no vale. Amém, Deus. Não deixe nada te parar, porque Deus é com você. Amém, Deus. Não é essa luta que vai lhe matar. Não é esse próximo. Não é porque as coisas não estão saindo da forma que você gostaria que você vai parar. Na verdade, só quem pode nos parar somos nós mesmos. Quando nós esfriamos a nossa fé, quando nos afastamos do propósito de Deus. Mas o Senhor, quando Ele contempla no seu interior e sabe o desejo que você tem servido, Ele vai te ajudar no aperfeiçoamento. Amém, Deus. Quem entende isso? Ele vai te ajudar no aperfeiçoamento. Amém. E ali no vale, uma área baixa, nivelada baixa, das áreas mais altas. Ele desce, continua prosperando lá, sai da área central de Gerar, porque ele era abençoado. Mas quando ele
vai ficar parado por muito tempo prostrado, até que você venha entender isso. O inimigo vai fazer de todas as formas para te paralisar, até se transfigurar em anjo de luz. Esse é o perigo. Porque paramos? Porque o nosso inimigo ele não mostra a cara feia, ele não se mostra como inimigo, ele se transfigura em anjo de luz. Então você precisa ter a visão. Isaac, quando não fica parado, lamentando, ele vai cavar os poços que o seu pai já tinha cavado, e os filisteus tinham tapado, ele queria ainda colher mais. Eu já colhi na minha vida, então meu filho está salvo, mas eu agora vou colher pela minha mãe. Mas a minha mãe já está no plano da salvação, então eu vou colher pelo meu tio. Eu já tenho um casamento, então eu vou olhar, porque agora eu vou colher dentro da minha casa, para a minha família, a mesma coisa. Você quer trabalhar em um campo fértil? Você quer trabalhar em um campo fértil? Você quer ter uma boa colheita, produzindo gradativamente, todos os dias, de alguma forma? Então trabalha. Isaac, ele cava os poços. E ele coloca os mesmos nomes que seu pai colocou. Eu achei isso interessante. Porque Isaac não estava ali para dizer que ele era melhor, que ele fazia diferente, que ele ia se destacar, porque meu pai, ele fez os poços, ele cavou, porque no tempo do meu pai, e agora eu estou aqui, eu vou cavar diferente, eu vou fazer assim, eu vou chamar a atenção dessa forma. Não, ele teve o respeito espiritual pelo seu pai. Ele foi lá e cavou, mas ele perseverou na descendência do seu pai, ele honrou o seu pai. Quem quer ter uma boa colheita precisa aprender a honrar. Tem que saber honrar, tem que saber respeitar, tem que saber guardar. É um legado, amados. Isaac trabalha no seu legado, em cima de um legado. O apóstolo Paulo fala: olha, você só não pode botar um fundamento diferente. É tipo, já está tudo pronto. Cristo, não é ele? Você pode levantar edifício até onde for, mas Cristo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não pode nada diferente daquilo que o Senhor colocou. Glória a Deus. E ele vai lá e coloca o nome lá certinho, o mesmo nome que o pai tinha colocado, ele colocou aquilo. Então, na verdade, amados, eu percebi quando ele faz essa obra, quando Isaac coloca o mesmo nome que seu pai, ele traz a lembrança, a raiz familiar. Ele mostra que verdadeiramente ele é um homem de família, um homem de Deus, orou pela sua mulher e agora está honrando seu pai, com os poços que o seu pai fez e que foram entulhados, mas ele estava ali para desentulhar poços, mas a glória não era dele. Meu pai começou, eu estou fazendo, mas a glória é de Deus. Amém, Deus. Amém, igreja? Amém. Então que nessa noite a gente venha pedir ao Senhor. Eu quero ter uma colheita começando dentro. Desculpa, a semeadura começando dentro. Eu vou primeiro identificar dentro das portas aonde há esterilidade. Como é que eu vou colher? A mulher está no estéril? Como é que ele ia ter uma colheita de almas e o cumprimento de uma promessa de multiplicação de nação? Se a primeira barreira estava dentro da sua casa, se alguém aqui nessa noite estava murmurando ao Senhor por causa de uma promessa onde tudo mostrava o contrário, a dificuldade, como é que Deus está dizendo que vai acontecer? Vamos calar a boca e vamos começar a pedir ao Senhor para nos trazer a visão, a virtude. Primeiro ponto, vamos começar de dentro para fora. Segundo ponto, vamos pedir ao Senhor para uma colheita a visão. Senhor, se tiver pecados e abrolho, algo está errado. Eu preciso que o Senhor me mostre para ser identificado, para ser quebrado, para que a terra fique boa para produzir bons frutos. Senhor, eu preciso perseverar 20 anos orando, não importa se eu tenho 15. E se alguém vem com alguma palavra dizer, mas tanto tempo que você está na fé e nada acontece, pode repreender, porque o tempo pertence ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Para uma boa colheita, fé. Foi ele que fez a promessa. Ele que disse. Salmo 46 e outros salmos. No final eu guardo muito isso.
você precisa guardar. Quem foi que te falou? Quem te disse? Foi o homem, pode duvidar. Mas se foi a boca do Senhor, quem disse, não tem como dar errado. Amém, Deus. Amém, igreja? Amém. A gente vai orar, porque hoje a colheita é com missões. A clamor é com missões. Mas eu preguei hoje sobre colheita. Mas o clamor hoje vai ser por missões, por vidas, por alma, por abertura de regiões, por quebra de cadeias, para que almas sejam liberadas, para que o inferno venha recuar, para que Deus venha nos capacitar no Espírito para ganhar almas para Jesus, clamar pelos perdidos, clamar pelas ovelhas perdidas lá fora, mas orar e clamar por multidões, pedir ao Senhor ousadia do Espírito para fazer missões como missões descer os balados, os becos, os presídios, e nos lugares onde as almas, os mais mil pecadores se encontram precisando da libertação, através do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor estratégia, pedindo ao Senhor ousadia, pedindo ao Senhor condição, aleluia, de pregar no ônibus, pregar no ponto do ônibus, pregar no trabalho, na faculdade, mas no meu trabalho eu não posso, eu te digo que pode, com sabedoria do Senhor. E aonde a gente botar a ponta do nosso pé, você sabe. Quem crê nisso aqui, Senhor? Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil que se nós não verdadeiramente fizermos a verdadeira missão. Porque, irmão, você está falando muito no meu coração. Missão não é pregar para crente. Missão é pregar para perdido, é ganhar almas. É fazer uma junção de pessoas que não conheciam o nome de Jesus e fazer com que essas pessoas conheçam o Salvador do mundo. Pregar para crente, missão tudo certo, tudo separado, tem uma missão a cumprir. Mas o apóstolo Paulo, Jesus nos mostra o que verdadeiramente é fazer missão. Fazer missão é identificar almas, gemer por almas, é pedir a Jesus por almas, chorar por almas, é quebrar fronteiras por almas. Eu não sei o que vai ser a alma que o Senhor vai te entregar, mas hoje eu creio que através do amor as portas das missões irão se abrir. Pastora, será que eu vou fazer missão nos Estados Unidos? Será que eu vou fazer missão na França? Será que eu vou fazer... Você faz missão orando dentro da sua casa, alcançando de longe, mas com seus pés você vai alcançar os de perto. A sua pregação vai fazer você fazer missões com os perdidos da sua própria família. Você crê nisso? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Essa forma pode louvar o Senhor. Em nome de Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Eu peço que você se sentir no coração de orar por missões. Você identifica, eu tenho certeza que você identifica muitas pessoas que precisam de libertação. Às vezes você não tem coragem, você quer falar, você quer proclamar Jesus, mas às vezes falta essa ousadia, essa coragem, né? A gente vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como hoje o mundo está precisando de Jesus. Irmãos, eu cheguei lá em Itapuã há 15 dias atrás, ou um pouco mais, e o Senhor me deu aquela revelação para passar para a igreja, que nós precisávamos orar porque estavam acontecendo muitas catástrofes na água, no ar e nas estradas. Eu percebi que as pessoas não conseguiram entender muito, sabe, amado, o que o Senhor estava falando naquela hora, mas ainda assim eu abri um clamor em uma oração, e de lá para cá foram muitos aviões caindo, né? Muitos acidentes automobilísticos vitimando, dizimando muitas vidas. Eu digo, Senhor, quantos dentro de um avião que morreram em massa conheceram a tua palavra? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Hoje a gente vai fazer aquele papel de Filipe, mas a gente vai orar aqui e pedir ao Senhor: Senhor, missões precisam avançar. A obra missionária precisa. A obra missionária precisa avançar. Nós não podemos ser aquela igreja de 4 paredes. Nós precisamos ir para fora da igreja, ir para fora. Amém? Onde você botar a ponta do seu pé, o Senhor te dará uma palavra de libertação, uma palavra para proclamar a vida. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno
Pai querido, Deus amado, Deus santo, Senhor, nosso clamor nesta noite, meu Pai. Ele não vai ficar preso no teto da igreja, meu Deus, em nome de Jesus, mas vai alcançar os outros céus. Pai, que essa vez o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração, nosso clamor, Senhor. Porque nos unimos nesta noite, Deus, como igreja, para orar, Pai, com missões, para orar, Deus, por eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem poder, Pai, de criar o teu povo, a tua igreja, com palavras de libertação, de salvação, de quebrantamento, Pai. Senhor, vidas que estão presos em centros de recuperação, que ainda não encontraram a
Senhor, que todo demônio, Senhor, da grandeza, que tem arrastado jovens, Pai, meu Deus, para o mundo do crime e das drogas, nós queremos orar, porque Jesus faz a nós mais forte. Entra, Pai, nessa noite, fazendo a tua grande e poderosa obra, tu sustenta a tua igreja, fortalece o teu povo, Pai, nessa noite, para se manter firme. Senhor, nós oramos, Pai, seja quebrando nessa noite todas as raízes de fraqueza, toda debilidade, Senhor, em todas as áreas, Senhor, destruída, porque o teu povo é forte, porque o Senhor levantou o teu povo, e a tua palavra diz que alegremos a nossa força. Então, Pai, vem na força, Pai. Ó Deus, nessa noite, Senhor, para nós continuarmos, nos repreenda, meu Senhor, todo recuo, luta por processo, por dificuldade, e levanta a fé do teu povo, em nome do Senhor Jesus, acende essa chama. Meu Pai, canção da igreja primitiva para recair, aleluia, sobre nós aqui neste culto, Pai, de semeadura. Meu Deus, que em nome de Jesus, a igreja, Pai, que marchou, caminhou e não parou, Deus, que se estabeleceu hoje aqui na rua Solução. Ah, meu Pai amado, Pai querido, quem sabe comece por nós, quem sabe, Deus, o impacto que através das nossas vidas, Pai, não precisa ser um pessoa de longe, o Senhor contempla. Meu Deus, o Senhor vê o mais pequenininho na casa, e o Senhor usa conforme a tua vontade. Nós não queremos fazer muito ou pouco, mas aquilo que o Senhor nos vê em nossas mãos, Pai. Dá-nos vitória, meu Deus, para o teu povo aqui nessa noite. Que missões estejam dentro das nossas casas. Ó, Pai, que missões comecem dentro da nossa família, da nossa Jerusalém. Deus, começa a salvar a nossa casa, o nosso povo. Meu Deus, entra com grande obra de salvação. Nós queremos profetizar que o ano de 2025 será o maior ano de salvação da humanidade. 2025 será o maior ano, Pai, de salvação, porque quando o Senhor, aleluia, meu Deus, faz a brecha no coração da igreja, quando o Senhor desperta, acontece. Traz esse avivamento, Senhor, sobre nós, porque sem avivamento, Pai, nós não temos como ganhar, nós não temos como pregar. Meu Deus, Pedro pregou, mas ele estava avivado. Ah, meu Senhor amado, quase 3 mil almas se converteu, porque Pedro estava avivado pelo Espírito, porque ele estava cheio do Espírito, porque Jesus era o centro da sua vida. Então, nessa noite, Deus, nós queremos viver esse avivamento para ganhar almas, nós queremos viver esse avivamento para trazer. Pai, faz a obra de resgate nessa noite, faz a obra de resgate em nosso meio, Senhor. Nós queremos ver vida resgatada, Pai. Resgata, Pai, nessa noite pelo teu grande poder, Senhor. Traz sobre nós o poder do revestimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos fazer adiante das mãos, Senhor, nós não queremos recuar. Nós queremos ganhar alma diante dos processos, nós não queremos paralisar. Então põe a alma, Senhor, em nosso coração, põe missões em nós. Nós queremos ser igreja convidativa, meu Deus. E meu Pai amado, Jesus Cristo, para ganhar almas. Quando creio, glória para Jesus, exalta ele, igreja. Exalta ele, igreja. Exalta ele, igreja, que Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos fazer missões. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe.